Sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade e felicidade de outrem. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça, cupidez. No episódio de hoje, vamos falar sobre inveja. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Ai, meu Deus, esse assunto eu tô pra falar dele, assim. Hoje eu tô estressado pra falar. Toma cuidado, não vai se ofender. Nossa senhora, que medo, mas eu tô louco pra ouvir. Habla mesmo, eu tô curiosíssimo, Lucas. Mas ó, tudo bem, amigo? Tudo bem, hoje eu acordei um pouco estressado com... Pois é, a senhora acordou puta hoje, Hoje né? eu acordei puto e, inclusive, essa puteza minha deu origem ao episódio de hoje, o tema de hoje. Então, hoje eu vou hablar. Então, assim... Ah, Lucas, eu achei... Eita, lá vem. Psicólogo não pode falar dessas coisas. Psicólogo não pode ficar estressado. Psicólogo pode, sim. E é justamente por eu ser psicólogo que eu não vou falar coisas piores aqui pra vocês ouvirem, tá bom? Então, assim, eu estou me controlando. Estou com meu autocontrole, mas não vou deixar de falar de comportamentos que precisam ser falados aqui hoje, tá bom? Eita, que ele vai Eu vou falar. falar, e você também vai, tá? Você vai entrar na dança. Não, eu também vou, mas quem tá irritado aqui, puto, é tu, que eu tô sentindo aqui, a energia ficou pesada no ambiente, limpa tudo. Vou até acender um incenso pra gravação desse episódio, gente, assim, ó, limpa E quem vai sumir vai ser tudo. você, né? Energia negativa. Eu, hein? E você, amigo, como é que você tá? Eu tô bem. A gente grava os episódios nas sextas, né? Então, eu tenho uma regra pessoal, assim, que eu me proíbo de ficar triste na sexta-feira. Eu não deixo o capitalismo Arrasou. vencer. E assim que deve ser. Em- não. Então, assim, eu tô mal, tô puto, tem mil coisas acontecendo. Mas, assim, hoje eu tô bem. Só que, na verdade eu não tô bem, não, eu tô puto, cara. Vou por água abaixo. Tão rápido. Eu tô puto porque a gente mora no Brasil, né, meu? Eu não consigo. Eu tô acompanhando toda essa saga agora dessa PL do aborto que eles estão fazendo. E assim, 1904, né? cara, que coisa revoltante, meu. Não, Que coisa revoltante. E assim, é uma coisa tão óbvia, assim, que é absurdo, que, tipo, não tem nem vontade de falar. Sabe? Tipo, porque é uma coisa tão óbvia, tipo assim, o céu é azul, aí a pessoa fala, não, o céu é roxo. Por que você vai ficar falando que o céu é azul? Tá tão óbvio, sabe? Então, é o sentimento que eu tenho em relação a essa PL. Mas a gente tem que lutar, né? A gente precisa fazer o nosso aí, dar o nosso melhor pra gente, né? Igual, inclusive, teve muitas mulheres que foram pra rua ontem, né? Aqui em São Pois Paulo, é. no Rio, Brasília. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a destruir carros, sim, igual faz na França. Destruir carros, subir em cima de poste, tacar fogo. A gente tem que fazer um pouco disso pra essa galera acordar e falar, opa, não é assim, não vai destruir o meu país não, entendeu? Né? Eu sinto essa... Hoje eu tô assim, hoje eu vou destruir um carro, Aham. Hoje eu vou entendeu? destruir um carro. Não vai destruir o meu país. O meu país não. Não mexe no meu Mas, Brasil. exatamente, não mexe nos meus direitos. Então Ai, eu vou sair cara. por aí. É. Convida você, tô brincando, que a gente precisa ser processado em seguida, né? Não, mas a gente tem que chamar as pessoas pra ir pra rua mesmo. Eu não tinha visto a manifestação que teve aqui em Florianópolis, também teve, eu não soube, Teve, não, né? não vi. É que foi E muito de última hora, em todos os É, lugares, eu acho. e vão fazer uma nova e, cara, eu vou me organizar pra ir nessa próxima. Porque é isso, eu acho que a gente tem que ir pra rua mesmo, tem que manifestar, tem que se posicionar, porque o problema não é só sobre o aborto, gente. Não é de hoje que essa bancada conservadora fundamentalista tá aí brincando com os pouquíssimos direitos sociais que foram conquistados com muito suor e muita luta, Exatamente. né? Veio o casamento igualitário, eles estão mexendo agora com todas as pautas LGBTs, agora estão discutindo o aborto, estão discutindo a legalização de drogas. É uma questão de tempo, assim, para que a gente avance, né, no retrocesso, é até estranho falar isso, mas que a gente avance nos retrocessos sociais
E daqui a pouco a gente vai estar num, No tipo, Afeganistão. num lugar difícil, assim. A gente já vive um momento de crise política, de crise econômica, de crise ambiental, né? Crise climática. Tem uma série de coisas operando e funcionando nesse momento para a gente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. É Então, é muito complicado. revoltante. É muito revoltante. Isso é que é o pior, é a gente falar, ai, vocês ficam politizando tudo, vocês da comunidade, não sei o quê. Mas como é que não politiza? Quem que tá lá tirando nossos direitos? Quem que tá lá querendo proibir novamente o casamento igualitário? Quem que tá lá querendo fazendo com que os LGBTs percam direitos, fazendo com que LGBTs sejam proibidos a casar, a ter união estável, a garantir direitos, ao crime de LGBTfobia ser punido por lei? Quem que tá lá, sabe? Fazendo isso tudo. Sabe? Então, tipo assim, junta um fiozinho com o outro, sabe? Você pega um fio, vou te ensinar. Você pega um fio, junta com o outro, aí você vai entender o que tá acontecendo e por que a gente politiza e fala tanto sobre política. Porque a gente não pode se dar o privilégio de falar, vamos desligar de política, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre comportamento. Cara, tipo, a gente não estaria aqui se fosse, tipo, sei lá, uns 20 anos atrás, não seria possível a gente estar aqui falando sobre isso. Por quê? O Brasil nem vivia uma ditadura especificamente, mas a gente não tinha direitos, e sem direitos a gente não tem visibilidade na mídia. Sem visibilidade na mídia, a gente não tem mercado para falar sobre isso que a gente está fazendo, entendeu? Então, se a gente está aqui hoje falando sobre isso, é porque existiu política por trás, entendeu? Então, parem de se fazerem ai, ninguém nenhum político vai meter em mim, né? Vai sim. Mas nenhum político vai me, né, vai tirar meus direitos, vai me afetar, meu Deus, porque vai. E vai bonito, assim, sabe? Então por isso que a gente tem que resistir, gente. Eu sei que é difícil, é chato. O sistema político partidário, ele decepciona. A gente não pode botar fé em todo mundo 100%. Eu concordo 100% nisso, sabe? Não é porque você votou para presidente que você tem que apoiar a pessoa 100%. É isso mesmo, a gente tem que cobrar. Mas, porra, seja esperto em ver quem tá querendo tirar os seus direitos, né? E cobrar daqueles que você votou sim, sabe? Então, pra que esses direitos não sejam perdidos, né? Seja dos LGBT, seja das mulheres, seja das pessoas negras, enfim. E das pessoas. E das pessoas de classe econômicas menos favorecidas, principalmente, né? Que é basicamente todas essas juntas, né? No É. caso, a gente também, né? Que ah, é tão frustrante, é tão cansativo, é tão revoltante, sabe? Eu fico pensando muito, assim, sobre como que a gente traz essas pautas aqui pro podcast, porque tem uma coisa assim, de um lado, eu sinto que a gente não pode deixar de falar sobre, a gente precisa falar. Do outro, eu também sinto que eu não sou a pessoa mais qualificada para discutir política. Porque isso, eu sou psicólogo, né? Tipo, eu não tenho formação e também não estudo o suficiente para poder discutir sobre esses temas. Então eu fico preso nisso porque parece que se a gente não falar sobre política, hum, não vai ajudar, a gente tem que trazer a pauta para cá, mas eu também fico frustrado, assim, porque eu queria poder discutir mais desses assuntos com uma profundidade sem parecer um adolescente revoltado que só fica não, apenas não, sabe? Não, não, não. Não, 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 não. Ai, cara, é porque é muito frustrante, é muito revoltante, gente. Eu não sei lidar, sabe? Eu fico indignado. Eu só lembro daquele meme do Paulo Gustavo. Eu tô muito Eu tô indignada. indignado. Muda, Brasil. Fica Muda, assim. Brasil. Parem. Parem de nos matar. Parem de serem Mas burras. eu tenho ideia de que a gente não sabe falar em termos jurídicos, talvez, né, sobre a política, mas a gente sabe sim falar sobre a política, porque a gente vive ela todos os dias, né? Tipo, quando você sai de casa, quando você paga seu IPTU, quando você paga seu aluguel, quando você paga sua casa própria, quando você pega um ônibus, quando você pega o metrô, quando você pega seu carro, quando você paga gasolina, o que você come, como as pessoas te percebem na rua, o que você veste, tudo isso é afetado pela política. Então a gente sabe sim falar sobre política, mas talvez não em termos jurídicos, talvez não em termos formais, né? Mas a gente sabe, a gente pode falar. Eu tô me lembrando daquela assembleia que eles fizeram sobre a cirurgia de resignação de sexual, né?
E daí a Erika Hilton começa na entrevista falando, na fala dela falando. Então, eu me perguntei se viria pra cá hoje, porque isso aqui, com todo respeito, é uma grande pataquada. E daí eu fico, e daí eu fico pensando do quanto que a gente realmente precisa ter conhecimentos jurídicos, né? Porque é tudo uma grande pataquada. Você olha No assim, final você é. pensa, mas que porra é essa? Ai, Sabe? tipo, você jura, nossa, sabe? Tipo, fica na sua. Tipo, tem um vídeo de uma. E a gente tá falando muito sobre esse assunto, porque também tem um pouco a ver com o que a gente vai falar agora sobre inveja, mas é, tem uma jornalista nos Estados Unidos que o vídeo dela, pra mim, é sensacional. E ela fala: Eu acho que a gente é um bando de palhaço aqui discutindo sobre o que a sua Bíblia fala sobre a minha vida, sobre os problemas políticos. Tipo, beleza, eu luto pelo direito de você poder ter sua religião, de você poder estudar a sua Bíblia, mas não venha querer pautar a minha vida em cima de uma crença que você tem em cima da sua Bíblia. Eu tenho a minha crença e eu tenho o direito de viver o que eu quero. Então, tipo, não pode aprovar essa lei porque é contra a Bíblia. Foda-se, viva a sua vida. Não faça isso, entendeu? Mas a minha vida, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, assim, foda-se que isso é certo perante a Bíblia. Eu não ligo, né? E eu não ligo, eu não me importo, sabe? Eu simplesmente não me importo sobre o que você pensa, desde que isso não fira os meus direitos, assim como o que eu posso fazer não vai ferir os seus direitos. A gente tem que lutar para todo mundo ter a oportunidade de viver as suas próprias crenças, sejam religiosas, sejam políticas, sejam crenças de vida, crenças sociais, mas cada um tem o direito de viver a sua vida. Não paute problemas de políticas públicas em cima de um livro que você acredita. Eu não acredito. Tem um monte de gente que não acredita. Então, para com isso. Até dentro de religiões, não existe um consenso sobre isso. Então, como é que você vai pautar, sabe? Como é que você vai pautar isso tudo? Então, enfim, eu acho que essa é a melhor resposta, sabe? Porque tipo, a gente fica debatendo se é certo ou se é errado perante a Bíblia. Não é isso. A gente tem que ser prático. Como é que a gente vai resolver o problema? O Brasil, assim como qualquer país, a gente tem que fazer contas, matemática, números, entendeu? Não faz sentido essa política em questão de número, em questão de pessoas, em questão de finanças. Não faz. Enfim, e aí a gente tem que sempre lembrar disso, né, amigo? Eu acho que a gente tem que, na hora de, de, de discutir política, parar de colocar um livro que é muito importante pra você, mas que não é pra mim, sabe? E que existe discordância de interpretação até entre quem acredita. Meu Deus do céu. Literalmente. Eu tenho um paciente que fala: Meu Deus, Maria José. Olha só. Meu. Eu já tô com raiva de novo. Eu tava bem no começo do episódio, mas só de falar disso já foi me dando um Você ficou bem por ódio. 2 minutos. Eu fiquei mudo assim, porque eu tô me recuperando energia pra não dar um mortal de costas. Vamos trazer isso pro nosso tema de hoje, porque tem. Não é só sobre, mas também tem muito a ver. Vamos falar sobre inveja? Olha só. Inveja, anota aí, tá, Lucas? É uma palavra que vem da origem do latim invidere, que significa não ver ou ver enviesadamente. Ou seja, quando a gente está falando de inveja, a gente está falando de um certo tipo de distorção, de alteração da percepção de uma pessoa sobre algo, sobre alguém, sobre uma realidade. Então, esse é um primeiro ponto importante para a gente colocar, de que inveja fala sobre um tipo de distorção da percepção. Ou seja, estou vendo enviesadamente. Você está vendo enviesadamente. Ou seja, não está vendo a realidade. Não está vendo a realidade. Quando a gente trata. Por que, pegando esse gancho, né, sobre política no Brasil, nós sabemos que todos esses discursos conservadores e fundamentalistas, eles, óbvio, têm como propósito um tipo de controle social, mas que se baseia num ponto importante, que é, de alguma maneira, existe um certo tipo de inveja sobre como esses fundamentalistas, sobre como esse tipo de gente, esse tipo de bancada é contra
a expressão e a liberdade das pessoas, né? O que tu estás falando sobre a Bíblia, por exemplo, sobre como muitos fundamentalistas pautam aspectos religiosos, também entra nesse lugar, né? Eles não só dizem acreditar em uma coisa, como eles inclusive não querem que as outras pessoas tenham liberdade e possam se expressar de uma maneira diferente do qual eles acreditam, né? Por quê? Não acho que isso seja só por controle. Acho que também tem um sentimento de inveja, de já que eu não consigo fazer, não quero que o outro faça. Por quê? Ah, mas com certeza. Porque a inveja também é um tipo de admiração e de amor por aquilo que não se tem, né? É eu olhar no outro e conseguir ver algo que eu admiro, que eu acho legal, que eu gostaria de ter, mas eu não tenho e talvez não me veja com capacidade e condições para. Entendi. Isso responde muita coisa, né? Não somente sobre a política pública, como a gente tá falando, mas acho que dá pra encaixar também no nosso mundinho gay, hein? Pois é, vamos falar sobre o nosso meio. Só Eu pra tô gente achando, introduzir. hein? Vamos introduzir isso, assim, porque a gente gosta de introduzir, né? Então vamos introduzir. Olha só, Lucas, você se considera uma pessoa invejosa? Sim, Mesmo? me Foi, considero. foi tão espontâneo e tão rápido que eu tô curioso pra saber mais. Ah, eu acho que a inveja é um sentimento que faz parte da experiência humana. Então, Ah, blá, blá, blá. Eu quero saber por que que eu tô invejoso, me conta. você vai pela fofoca, né? Ah, não vem com historinha de Instagram pra cá não, Lucas. A gente tá no podcast. Tá bom. Então é o seguinte, eu acho que eu me comparo muito às pessoas. Sabe uma coisa que eu me comparo muito às Não, pessoas? não sei. Me fala. Fala pra gente. Na verdade, são duas coisas, mas acho que é uma só. É tipo estilo de vida, assim, sabe? Porque às Ah, vezes eu sinto que. Eu não sei se é normal, mas eu sinto que eu tô sempre tentando me adequar ao estilo de vida e que tô sempre encontrando barreiras e não consigo. E aí eu vejo nas outras pessoas que elas têm um pouco mais de facilidade pra fazer isso, sabe? Se organizar no estilo de vida, entendeu? E aí isso inclui também a não. Dá um parte. exemplo. Isso inclui também a parte física, entendeu? Por isso que eu falei que são dois pontos. Por quê? Então vamos Ah, imaginar, ah, entendeu? Então vamos imaginar o seguinte: eu começo a observar a sua vida, né? Mesmo que, sei lá, tipo, se a gente... finge que a gente é amigo. Tá ligado? A gente começa a. Você começa a me falar da sua vida, da sua rotina. Eu falo, caralho, ele consegue fazer tanta coisa, sabe? Tipo, ele consegue se organizar tão bem, ter tempo pra tudo. E eu tô sempre tentando e nunca consigo, sabe? Parece que eu sinto que eu nunca consigo administrar totalmente meu tempo. Aí, eu, tipo. Isso, pode parecer uma coisa besta, mas é uma coisa que eu realmente fico o tempo inteiro, assim, vários dias pensando nisso. E aí, isso inclui também a parte física, porque isso, quando a gente fala sobre mudar o nosso corpo, tipo, isso tem tudo a ver com o que a gente come, o que a gente dorme, etc, etc. E às vezes eu sinto que eu não consigo me dedicar tanto a isso por conta da minha própria rotina, entendeu? Que era uma coisa que eu me peguei ontem, tipo, igual ontem eu não consegui ir na academia, sabe? Só que não foi só ontem, tipo, eu tô um tempinho sem conseguir com certa frequência, né? Então eu fico tipo, caralho, parece que eu não consigo me organizar e todo mundo vai com tanta facilidade, sabe? Eu sei que não é isso, mas, tipo, existe uma parte uhum, minha que fica, sabe? E eu fico, tipo, com esse sentimento de invejinha, sabe? Em aham. relação às outras pessoas, aí também vai pro corpo, entendeu? E aí tem muito a ver, né, exatamente com a definição de inveja, porque, tipo, eu tô vendo tudo de maneira muito enviesada, né? As pessoas não conseguem, então, assim, né? Uhum, uhum, Tá todo mundo uhum. fudido, então, né? Tem sem tempo. Então, isso me pega dessa maneira, sabia? Curioso isso, né? Acho que tu trouxe um recorte bem importante que muita gente que tá ouvindo vai se identificar com certeza, que é uma certa inveja, né, das outras pessoas que fazem ou são aquilo que eu também gostaria de ser. E Uhum. pensando assim, como a autoestima me parece estar muito conectada com. Como a inveja parece estar muito conectada com a autoestima, né? Muito. Porque não é só sobre. Olha que interessante, né? Não é só sobre o que o outro faz, mas é também o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer.
Faz sentido. né? Porque parece ter uma visão empobrecida da minha real potência e capacidade de atender e de fazer aquilo, se eu considerar, né, que as outras pessoas fazem. Então, é quase como se. Eu estava lendo um capítulo de um livro que ele traz uma coisa bem interessante que ele fala assim: existe. A inveja, ela parte de um pressuposto meio que meritocrático. Se nós dois temos as mesmas 24 horas, se nós dois temos a mesma rotina, temos o mesmo tempo, moramos próximo de uma academia, por que que o outro vai e eu não consigo ir? Sim, né? Tipo, se o outro tem a mesma disponibilidade de tempo, tem a mesma quantidade de trabalho, por que que eu não consigo administrar melhor meu tempo e o outro consegue, né? Se nós somos teoricamente iguais, assim, em termos de espaços e de acessos mesmo, o que que faz, né, com que uma pessoa consiga e a outra não? E daí uma frase que eu li interessante é que a diferença entre inveja e o ciúme é que o ciúme ele prefere controlar, a inveja prefere destruir. Nossa, acabou pro Instagram. Boa pra Não legenda do é? Instagram. Mas é E, verdade. E até essa questão da. E olha como é que as coisas se ligam, como a gente não pode separar a política de tudo. Quando a gente fala sobre até essa questão da meritocracia, né? Tipo, se eu tenho a mesma quantidade que você, por que que eu consigo e você não? Ou melhor, por que que você consegue e eu não? E assim, a gente sabe por quê, né? Tipo, quantos desafios você enfrenta que eu não enfrento, ou que eu enfrento que você não enfrenta? E por questões de a cidade onde a gente mora, a capacidade de acessos, uhum, a questão financeira, né? A quantidade de tempo que eu tenho que trabalhar, a minha saúde mental, que é, né? E é tudo um efeito dominó, porque a minha saúde mental ela é afetada pelo quê? Por onde eu convivi, pela minha história de vida, onde eu vim, enfim. Então, assim, como é que a gente não. Como é que uma pessoa fala. Ih, o estresse tá voltando. Mas como é que uma pessoa fala que não tem. Não, a gente tem que não falar de política quanto psicólogo? Não tem como. Não tem. Absolutamente não tem como. Se por favor, se você souber, me avisa, tá bom? Agora, obviamente eu não vou ser partidário, né? Como no meu trabalho. Mas eu tenho que ser político. Tipo, você é político, sabe? Você tá falando isso, mas você é político. Mas enfim, né? É isso. E também essa questão da autoestima. E é uma coisa que pega muito a gente, né? Agora, falando assim, específico da comunidade. Bom, a gente já falou aqui é. Você acha, muito sobre você acha autoestima, que os né? gays são invejosos? Eu acho. Percepção minha. Acho. Eita. Porque assim, vamos seguir. Fonte, vozes ou Não, minha vamos seguir cabeça? a lógica. Existem números que falam bastante sobre isso, pesquisas que falam bastante sobre isso, livros que falam bastante sobre autoestima, certo? Tá, Sobre ok. autoestima e que LGBTs, vamos falar agora do mundo gay, né? Que gays possuem uma baixa autoestima. É, eu ia perguntar agora, o que que essas pesquisas, esses livros falam, Lucas? Compartilha com a gente. Essas pesquisas e esses livros falam que você fala de um jeitinho tão gayzinho assim. Não é É, gayzinho, é debochado, vai lá. é. Que é Mas quase a eles, mesma coisa, né? e eles falam que a gente, quanto LGBT, a gente está em grupo de risco para desenvolver baixa autoestima, transtornos alimentares, ansiedade, depressão, né? E que a baixa autoestima, ela é muito comum e muito recorrente em pessoas LGBTs, inclusive em minorias sociais, por conta do preconceito que a gente precisa enfrentar, né? No mundo, e como a gente não tem acesso, até mesmo acesso a uma saúde, igual pessoas heterocis, né, em relação à nossa própria, por conta da nossa própria sexualidade ou identidade, né, enfim. E aí, se a gente tem uma baixa autoestima, o que isso significa? Pela lógica que a gente está fazendo aqui, né? Que pessoas com baixa autoestima, elas podem ser e tendem a ser um pouco mais invejosas, né? Porque baixa autoestima tem a ver com inveja, né? E significa que se, vamos fazer o cálculo, se a autoestima costuma ser mais baixa entre pessoas LGBTs, entre homens gays, e se a autoestima está ligada à inveja, o que significa? Que existe uma maior propensão de homens gays serem invejosos, terem comportamentos invejosos em momentos específicos. Significa que a gente está comprovando alguma coisa aqui? Não. É uma hipótese que a gente está levantando. E percepções da nossa realidade. É,
Aqui é um papo de bar entre amigos, tá? A gente tá conversando, jogando umas pesquisas no meio, assim, mas refletindo. Na verdade, a gente tá refletindo a respeito desse Pensando tema, porque é pensamentos. uma questão. É, a inveja aparece bastante na clínica, sabe? E Aparece. eu acho que é um tema, a gente até falou isso antes da gravação, né? É um tema que dificilmente a gente ouve falar entre terapeutas em geral, porque tem até um certo pudor em falar de inveja, parece que é É feio, feio, né? é ruim. Mas Não pode se a gente ter. discute. É, não pode ter, aí é, né? Enfim, não é uma coisa bem vista. Mas se a gente considera a inveja como uma expressão, assim, da nossa experiência enquanto seres humanos, é algo interessante para a gente falar, porque em todas as culturas, né, das mais primitivas às mais atuais, existem palavras, existem definições sobre o que é inveja, sobre como a inveja ela é tratada, sobre como ela é discutida, ela é vista. Então, parece que é um fenômeno que está aí presente para todas as culturas, em todas as pessoas. Então, faz parte da nossa trajetória também. E eu concordo contigo, tá? Eu acho que dentro da nossa comunidade, o bagulho é louco. O bagulho é louco porque nós passamos por muito tempo, acho que considerando aí a infância e adolescência, passamos muito tempo desejando e cobiçando certas coisas, certos que eu vou colocar aqui como privilégios, mas certos privilégios sociais que pessoas heteronormativas sempre tiveram, né? Eu acho que pessoas LGBTs nunca puderam, por exemplo, se sentirem realmente seguras para usar as roupas que elas queriam, para se expressar da maneira como elas são. Coisas básicas, sabe? Para poder namorar, para poder beijar, para poder trocar afeto, ambientes onde ela se sente vista, onde ela se Conversar sente sobre o que respeitada. gosta, né, com os amiguinhos, né? Nossa, eu tinha inveja, muita inveja disso quando era adolescente. Eu via as meninas conversando entre si sobre, tipo, ah, eu gosto desse menino, eu gosto daquele menino. E eu ficava, tipo, ah, eu também gosto, mas eu não posso falar, sabe? Tipo, eu não posso comentar, não posso, tipo. Aí ela vai lá e fica com o menino. E eu fico, tipo, ai, por que ela não? Por que ela sim e eu não, sabe? Então, tipo, nossa, eu me sentia muito excluído. Eu acho que é um sentimento muito comum, mas eu me sentia muito excluído por conta disso, porque eu não conseguia fazer a mesma coisa que a maioria dos meus colegas de sala de aula faziam com naturalidade, sabe? Que pra eles não era nenhuma questão, mas que pra mim era uma super questão, né? É isso, sabe? Não acho que seja uma coisa tão pequena, assim. É algo grandioso e algo forte. Se a gente parar para pensar, o quanto a inveja passou pela nossa formação e pela nossa experiência de vida enquanto pessoas LGBT+. Total. E desde que a gente é criança, né? Uma fase onde a gente. O nosso cérebro ainda está se formando, onde a gente aprende muito de maneira passiva, né? Então, quer dizer, é um momento em que a gente tá adquirindo informações sobre o mundo, sobre a nossa percepção, e tudo que a gente aprende muito na infância e adolescência, tudo isso fixa muito no nosso cérebro. Então, se a gente tá observando pessoas, como a gente comentou, que fazem coisas que a gente gostaria de fazer que a gente não pode fazer, com a baixa autoestima que a gente acaba desenvolvendo por conta do preconceito, então é comum que a gente tenha esse sentimento de inveja. E se a gente tem muito constantemente esse sentimento de inveja quando a gente é criança e adolescente, quer dizer que também que isso fica muito no nosso cérebro quando a gente é adulto, porque se a gente seguir essa lógica, como eu falei, da neurociência, de que tudo que a gente aprende quando a gente é mais novo fixa muito no nosso cérebro, então a inveja é um sentimento, até mesmo comportamento, né? Gera comportamentos que estão muito fixados no seu cérebro, né? Então, o quanto, amigo, e um insight, né? Tipo, o quanto que a gente não vê o mundo enviesado por conta disso também, né? Porque se a inveja é fazer o mundo, enxergar o mundo enviesado, Uhum. e se a gente tem muita inveja, se a inveja faz muito parte da nossa vida, o quanto isso faz com que a gente não se observe perante as outras pessoas de maneira extremamente distorcida. Então, que você se veja como aquele menino ou aquela menina
adolescente de 11 anos de idade na escola sem poder falar com ninguém, mesmo que você tenha seus 25, 30, 40, 50 anos de idade, né? Então, quanto você não se sente dessa maneira, mesmo em situações que não são, entendeu? Então, eu acho que a gente, quando fala da comunidade gay, a gente precisa lembrar muito que existe uma percepção distorcida de como a gente observa as outras pessoas, e aí eu acho de como a gente observa também outros gays, né? Não é? Sim. Porque assim, uma coisa que eu tava falando com o Jonathan quando a gente começou a gravação foi o quanto eu vejo em rede social, e não tô generalizando, eu sei que é uma parcela das pessoas que tem esse comportamento específico, mas quantos homens gays não começam a debochar e começam a criticar de maneira assim pesada mesmo outros homens gays ou outras pessoas LGBTs que estão fazendo sucesso. Eu não sei se você conhece o Thiago Pantaleão, né, que é aquele cantor. Ele recebe um hate, tipo, de Conheço. outros gays, assim, Maravilhoso. que ele nunca fez nada, nunca fez absolutamente nada pra ninguém, sabe? E aí, tipo, um cara que ele tem uma bunda grande, que ele tá fazendo seu sucesso, que ele consegue cantar, É um ele fala da gostoso, sua né? sexualidade nas músicas, né? Então eu penso, o quanto isso não provoca, sabe? Um sentimento de, putz, ele tá conseguindo fazer uma coisa que héteros fazem, ele tá conseguindo ter sucesso, ele tá conseguindo ter atenção, ele tem um corpo que as pessoas acham bonito, né? Então, sabe, eu sinto que existe entre vários pensamentos e comportamentos dentro da comunidade gay, eu acho que isso é muito recorrente. Gay, normalmente, tem dificuldade para apoiar outro gay. A gente vê gay fazendo sucesso e a gente sente como se fosse, nossa, um absurdo. E aí você vai lá criticar. É tão fácil criticar outro gay que tá fazendo sucesso. Aí vai um cara hétero, homofóbico, tem comportamentos super duvidosos, posta uma foto sem camisa e tá todo mundo lá, gostoso, não sei o que, os mesmos gays, sabe? Então, tipo, sabe, custa a ignorar. Não precisa gostar do Thiago Pantaleão, sabe? Eu não tô falando isso. Você não é obrigado a gostar, não é obrigado a apoiar, não tô falando nada disso. Mas, porra, custa ficar com a sua boca quieta, sabe? Um pouquinho. Tipo, e lidar com isso você mesmo, processar esse sentimento você mesmo. Pra que você vai. A gente já enfrenta tanto desafio, você já enfrenta tanto desafio, então por que você vai criar mais uma barreira, chamar mais atenção sobre isso, sabe? A mesma coisa acontece com a Erika Hilton, né? Ela é uma pessoa trans, né? Uma mulher trans, ela é mulher, mas pra você ver quanto que isso não se estende somente a homens gays. Ela é mulher, mas ela é mulher trans, faz parte da comunidade. E aí tem um monte de... Ela é muito apoiada, assim, massivamente pela comunidade, mas o quanto ainda não tem de outros LGBTs, principalmente outros homens gays que ficam criticando ela por ela tá conversando com a comunidade, por ela tá sendo informal com as pessoas, porque ela de fato ela tá conseguindo conquistar um parcela dos jovens que a gente precisa hoje, né? Justamente para isso, para conversar, pra gente tomar conta da bagaça mesmo, né? E aí ela tá sendo criticada por isso. Aí quem critica é sempre um outro homem gay, né? Então é muito triste isso. Eu fico triste, eu fico revoltado, eu fico um misto de sentimentos. E eu sinto que uma parcela desse comportamento que as pessoas têm é por inveja. Também tem um outro ponto, né? Eu acho que. E aí, novamente, isso é uma percepção minha, tá? Mas é como se a gente percebesse que só existe espaço para um gay, né, um LGBT para fazer sucesso. Então, se o outro tá fazendo, ele é minha concorrência. Então, eu tenho que dar um jeito de acabar com a imagem dele, acabar com o sucesso dele, porque aí ele vai conseguir, porque aí eu vou conseguir, eu vou ter mais espaço, sabe? E é como se a gente, e foi criado na gente esse sentimento, né? E eu não culpo as pessoas por isso não, porque foi criado na gente desde que a gente é criança de que a gente não tem espaço. A gente tem um mini espaço, tipo, muito limitado em ser o chaveirinho hétero, né, de hétero. Então, assim, a gente luta, né? Acho que a gente tem essa impressão de que a gente luta, continua lutando mesmo na fase adulta por esse espaço, sabe? Tipo, a gente não tem espaço, então a gente quer lutar pelo mínimo possível. E a gente vê outro gay assumindo posições de sucesso. E eu não tô falando só na mídia, mas eu falo, tipo, na empresa, numa sala de aula. E aí você quer fazer o mesmo, né? Tipo, você fica, putz, eu quero ser essa pessoa, então vou tirar essa pessoa aqui porque esse é o meu lugar. Eu quero fazer sucesso, eu quero ter aprovação. É claro que você quer ter aprovação, mas existe espaço, sabe? Existe espaço para mais LGBTs e precisamos de mais LGBTs fazendo sucesso.
LGBTs que conversam com a comunidade, que mostrem, demonstrem seu amor, sua personalidade. Você não precisa concordar, você não precisa ouvir, mas cala a boca, entendeu? Gasta energia com a sua vida, sabe? Esse é que eu falo. Ai, tô mais leve. Nossa, tá bem. Ai, falei que eu queria Ai, falar que tava preso. Tá mais leve, tá, amigo? Tá se sentindo relaxado, Não deixa de ser tranquilo? uma terapia, né, esse podcast. Tá vendo? Não é, gente, a gente também aprende, também se É, liberta nesse podcast, porque, total. olha, é babado, é babado. É uma pauta realmente bastante sensível, porque eu acho que mexe, assim, com, de um lado, fala sobre o como nós vivemos numa sociedade que ainda é bastante repressora, né? Onde as pessoas não são incentivadas a se expressarem autenticamente, por N aspectos. E do outro, de como, enquanto sociedade, não estamos acostumados e preparados a qualificar o outro, Ah, verdade. né? É sempre a partir de um lugar assim de mais repressão, de deboche, de violência, algo que ataque e que afete a vida das outras pessoas, né? E eu acho isso muito pesado, muito triste. E pensando assim dentro da nossa comunidade, né? Tem um pouco disso. Eu tava lembrando agora recentemente, viralizou, né? Aquele vídeo de uma entrevista do Reinaldo Giannichini num podcast, falando, estreou agora em São Paulo, né? A Priscila, um musical, contando a história de uma drag queen, e o Reinaldo Giannichini foi escalado para fazer parte do personagem. Na internet, isso virou uma loucura. Porque uma galera comentando sobre não concordar com a escalação do Reinaldo Giannichini para desempenhar esse papel, o que é uma pauta para a gente conversar sobre, mas nessa entrevista do podcast, o Giannichini fala sobre como existe uma parcela da comunidade que tem ódio, né? Que tem ódio contra a própria comunidade, que não apoia a comunidade, que se posiciona contra e que faz questão de. E quando ele fala sobre ódio, né, eu fico pensando o quanto essa parcela, na verdade, sente inveja. Né? Tem uma parcela da comunidade, da nossa comunidade, que ainda está muito presa dentro da heteronormatividade. Né? E eu acho que um bom exemplo disso são os gays bolsonaristas que a gente encontra por aí. Né? Que não consegue perceber a dimensão e a gravidade e o seu lugar no mundo. Né? Então, quando a gente pensa assim, em ver, por exemplo, esses gays fundamentalistas, né, pessoas LGBTs, bolsonaristas e etc., me vem muito desse lugar da inveja mesmo, sabe? De perceberem na comunidade um certo tipo de libertação que talvez elas ainda não conseguiram, que elas gostariam de ter, mas não conseguem e ficam presas dentro dos próprios moralismos e dos próprios preconceitos. Né? E daí é isso. É legal essa frase, né? De que a inveja prefere destruir e os ciúmes prefere controlar. Né? Porque para muitos desses gays, muitas dessas pessoas, eles não querem. Eles não querem que a gente. A discussão, por exemplo, não podemos ter crianças na parada. Não é um debate aberto sobre quais são os impactos e o como que pode ser prejudicial ou não para as crianças a participação delas na parada. Na verdade, é a felicidade e a empolgação, né, das pessoas de estarem vivendo, de estarem sendo livres, que colocam em risco o medo, né, a angústia, o preconceito e a própria inveja dessas pessoas de quererem participar e de ter esse tipo de liberdade e não conseguem. Então,
Eu utilizo de uma máscara, né, que é a preocupação com as crianças, para encobrir, na verdade, uma inveja minha e acabar resultando num desejo de destruição, né? Porque o que que eles fazem então? Então agora não vai mais ter criança na parada. Então agora a gente não vai mais também ter parada. É tipo a criança que ela tem a bola de futebol, ela começa a jogar com os Isso. amiguinhos, aí ela tá perdendo, ela pega a bola e ninguém vai jogar mais, entendeu? Ninguém vai mais jogar, exatamente. Ah, então se É, não é, for de acordo com as minhas regras, ninguém joga. e aí assim, se você, tipo, tá perdendo, se você tá lidando com, se você tem um problema, não compartilhe isso, quer dizer, compartilhe com as pessoas, converse, né, sempre importante, mas não responsabilize as outras pessoas por conta disso, sabe? Tipo, por exemplo, é o que a gente tava conversando, né? Eu e Jonathan no começo, antes, né? De começar o podcast. Sobre. Você já percebeu que eu sempre chamo de Jonathan? Não sei por quê. Eu já Mas. te corrigi várias vezes, mas eu desisti. Ah, vai ser Jonathan e muda no cartório. Não, vai se É. fuder. Não, não vou mudar, não. Inclusive, isso é uma coisa que me pega, porque aos 30 anos eu já escutei tantas, já me chamaram até de amor. Então, assim, Mas. Mas, Jonathan, então. Eu acho que. eu acho que A as gente tava pessoas têm conversando. inveja do meu nome. Eu acho que é Tem isso. inveja do seu nome, eu acho que no final é isso. É que Lucas tem Mas. 40, né? Mas 1000, no caso. E tudo gay, né? Já viu? E tudo gay, hein? Lucas e Mateus, já viu? Meu Deus, o que eu conheço é de Mateus viado. Lucas e Agora, Matheus. Jonah é uma coisa assim, desculpa, né? É pra poucos mesmo. Ninguém tem. Mas a gente tá falando sobre o relacionamento aberto. E, gente, quando a gente fala sobre a aceitação do relacionamento aberto, em nenhum momento a gente quer Não, obrigar. pera, isso foi de zero a com muito rápido. Onde que a gente chegou no relacionamento Eu vou aberto? fazer a linha de raciocínio. Ah, você tá construindo o Você ponto, deixa tá? eu Vai lá. construir, pelo amor de Deus. Não, vai lá, vai lá, Que o vai lá. relacionamento aberto e ou, por exemplo, o comportamento sexual de algumas pessoas, né, que são, sei lá, são mais livres sexualmente, vamos dizer assim, né? Livres assim, né, que transam mais, vamos colocar, né, nos termos que são. É... Eu sinto que, para algumas. Em nenhum momento que as pessoas falam isso, elas querem transformar você em uma pessoa de relacionamento aberto. Ou, tipo assim, existe uma diferença entre apoiar e desprezar e um meio termo entre elas. Ok? Esse meio termo que é importante a gente continuar nele, entendeu? Mas, e aí eu percebo que muitas pessoas, e uma coisa que eu não entendi até então, por que que muitas pessoas têm ódio de quem tem relacionamento aberto? Ou tem ódio de quem, tipo, sai e tem, sei lá, transa muito, sabe? Tipo, por que que o ódio, sabe? Por que que o incômodo? Porque, por exemplo, eu vejo você, sei que você transa muito. Por que que eu vou, tipo, gastar o tempo da minha vida te criticando e fazendo um textão sobre isso? Entendeu? Tipo, qual que é o ponto? Onde que eu quero chegar? E eu acho que quando a gente fala sobre a inveja no mundo gay, eu sinto que tem um pouco disso, sabe? São pessoas que, putz, eu queria ser mais livre sexualmente. Putz, eu queria, não necessariamente um relacionamento aberto, mas eu queria poder me relacionar de uma maneira menos rígida, sabe? Eu queria também ser livre, E né? aí eu vejo. Porque liberdade não é necessariamente um relacionamento aberto, né? Mas é você, tipo. Mas ter mais liberdade, É. assim, na vida, E ponto. aí, quando você não consegue se livrar dos conceitos que você criou na sua própria cabeça, e aí você acaba vendo outras pessoas fazendo aquilo que você não teve, não conseguiu, ou não teve coragem, ou não teve forças pra fazer, é muito mais fácil você querer colocar essa pessoa de canto do que você ter que lidar com isso e processar sentimentos. E, novamente, eu vou repetir aqui, porque vai ter gente que vai falar. Então quer dizer que todo mundo que quer ter relacionamento aberto. Não, gente. É a mesma coisa que eu falo sobre a homofobia. Por que que uma pessoa incomoda tanto com um casal andando de mão dada, sabe? Um hétero, por exemplo. É necessariamente porque ele é um gay reprimido? Não. Às vezes é porque essas pessoas tiveram uma força para enfrentar. Porque a gente tem que ter uma força para enfrentar o mundo e que essa pessoa queria ter. Mas não necessariamente porque para a sexualidade dela. Às vezes por outras questões da vida dela e depende, sei lá, de qual. E a mesma coisa eu coloco nos mesmos termos um relacionamento aberto, o comportamento sexual do outro, como o outro se veste, se ele é mais afeminado, se não é. Porque também tem uma galera que se incomoda com gay afeminado. Por que você vai se incomodar com gay afeminado, gente? Meu Deus, sabe? Então, assim,
eu sinto que é um pouco de inveja mesmo, do tipo, me incomoda ver essa pessoa, sabe? Eu queria poder ser livre como ela, não é que eu queria ser afeminado, não é que eu queria ter um relacionamento aberto às vezes, eu simplesmente queria tacar o foda-se e experimentar e viver uma relação em que às vezes é fechada, mas que eu tenha mais voz, em que eu consiga falar mais sobre mim. E por que que isso incomoda, sabe? Porque é isso. Então, eu penso que quando a gente vive sempre nesses debates, relacionamento aberto, tipo de, sabe? Nossa, é sempre a mesma coisa. E às vezes, tipo, cara, aceita que tem gente que vive dessa maneira e sempre vai viver. Aceita que você pode viver sim de uma maneira diferente dessas pessoas e tá tudo bem, né? Assim como na Uhum, sexualidade, aceita que sempre vai uhum. existir gay, sempre vai existir LGBT no mundo. Aceita, sempre existiu e sempre vai existir. Não adianta você querer fechar, tampar e excluir, vai sempre existir, a gente sempre volta, como uma fênix, a gente sempre volta. Então, é a mesma coisa, cara. Tipo, você não vai conseguir. Que lugar que você quer chegar, sabe? Isso vale também pra mim, porque porra, eu provavelmente devo ter muito comportamento de preconceito, né? Que às vezes eu nem percebo, que eu nem. E, porra, por quê, sabe? Tipo, deixa as pessoas. A gente gasta uma energia tão à toa, sabe, em relação a isso. Vamos gastar em processar melhor nossos sentimentos, em relaxar, sabe? Em preocupar com a nossa vida, né? Tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra pensar. Então, assim. É, só queria, tipo, deixar isso em termos claros, sabe? Onde que a inveja, ela afeta a comunidade. E também afeta pessoas de fora da comunidade, né? Quando a gente fala sobre essas pautas de costume, né? Eu vejo simplesmente uma inveja, uma dificuldade de lidar consigo mesmo e com aquilo que te traz medo, né? Acho que por isso talvez um pouco da homofobia, né? Tipo, o medo de ver aquela pessoa, o medo de você é, não ser daquela maneira, né? Tipo, livre daquela maneira, de você, tipo, não conseguir fazer isso, né? Então, acho que é um pouco disso também, sabe? É, e tu tocaste numa pauta assim que eu fico pensando, né? A inveja pode ser boa? Como diz invejinha boa, né? Na verdade, a expressão ela é mais racista, né? Porque o que eu costumo ouvir é inveja branca, Ah, verdade, tem invejinha branca, né? Verdade. o que é Nossa, péssimo. graças a Deus faz muito tempo que eu não ouço esse termo. Pois é, não, graças a Deus também, mas na verdade a expressão original é inveja verde, né? Do Shakespeare. É, é. Provavelmente acho que deva ser por sorte, né? Verde é sorte, né? Trair sorte, sabe? Trair olhar, coisa boa. Porque quando eu penso quando eu penso sobre a inveja, eu penso que tem alguns elementos assim. O primeiro, existe um potencial criativo, né? Uma pessoa invejosa é uma pessoa criativa, vamos combinar. Ela precisa desenvolver artimanhas para mascarar o que ela tá sentindo, mascarar o que ela tá pensando e até pensar em maneiras de destruir aquilo que ela tá querendo. Então, tem uma certa, tem uma certa criatividade, potencialmente danosa e destrutiva, sim, mas ainda assim criativa. Né? Eu acho que a gente tem que considerar. E muitos autores falam sobre o como a inveja pode ser canalizada como uma motivação para a busca daquilo que se deseja, É tipo o né? que fala sobre a raiva, né? Se você canalizar a raiva É, necessariamente é uma coisa ruim. Ela pode se tornar em uma energia, uma motivação, né? exatamente. Então para pensar o exemplo que tu desse no início do nosso episódio, né? Eu queria muito ir para academia, queria poder me exercitar mais, as outras pessoas vão e eu não consigo. Ao invés de ficar aí todo amargurado em casa, revoltado, né, com inveja das outras pessoas e querendo que todo mundo pare de se exercitar porque tu estás com preguiça, a gente pode utilizar essa inveja, canalizando isso de uma forma positiva como uma motivação, né? Como algo que me empolgue e fala, quer saber de uma coisa? Eu também posso ir. Eu também posso me mobilizar, fazer uma coisa que seja diferente. É.
De você usar o sentimento como motivador. É o que eu falo também da comparação, que eu acho que entra muito na inveja também a comparação, mas até se compara. Acho que a comparação ela é algo positivo, sabe? Você se comparar às outras pessoas serve como uma bússola, sabe? Por que você quer. O problema é quando isso atrapalha a sua autoestima, faz você querer ficar fechado, ou entrar numa compulsão muito doida pra você pegar sei lá, atingir esse objetivo, né? Esse é o problema. Mas a comparação, ela é até importante, né, pro ser humano. Acho que a gente se motiva e se guia muito pela comparação às outras pessoas, né? E eu acho que tá muito ligado à inveja, né? Então, a gente serve como motivador, tipo, talvez eu queira isso, essa pessoa tá fazendo isso, eu vou fazer isso. Então, a gente tem que utilizar as nossas emoções, os nossos sentimentos a nosso favor também, né? Igual a raiva. O problema da raiva não é a raiva em si. O problema da raiva é a agressividade que você tem, talvez, consigo mesmo, com as outras pessoas, com as outras coisas, né, objetos. Mas não a raiva em si. A raiva ela é um sentimento que é inerente, né, do ser humano, é inato ao ser humano. Então, são importantes, assim como a inveja, né, amigo? Então, a inveja, ela tem que existir, mas tem que existir num grau mais baixo e com uma finalidade, né? O que você vai fazer? Você tá sentindo inveja, beleza, tá tudo bem, né? Não vamos. Você não é uma pessoa pior por conta disso, uma pessoa horrível. Não, todo mundo sente. Mas o que você vai fazer com essa inveja? Essa é a grande questão. Você vai criticar o amiguinho que tá fazendo X coisa ou você vai lá e vai fazer o seu? Eu fico pensando, né? Tem um. Quem não pode dizer abertamente o que quer e lutar abertamente por aquilo de que precisa, só pode invejar essa capacidade nos outros. Esse é o trecho de um livro, tá, gente? E daí a autora A gente complementa achou que dizendo você que tinha assim: acabado de criar agora, da sua mente. Não, eu poderia facilmente ter criado, mas é que eu tava lendo aqui agora. Eu tô fazendo todo esse episódio aqui com base no livro junto, porque tem várias coisas super Fala do importantes para livro. trazer. Ai, sim, deixa eu divulgar. Esse livro é chamado De Vida e Clínica de uma Psicoterapeuta, livro da minha terapeuta maravilhosa Rosa Ah, Cooker. Vou fazer propaganda sim, uma das maiores psicodramatistas deste país. E ela tem um episódio, a louca, um capítulo do livro chamado Psicodrama da Inveja, onde ela fala sobre inveja. E daí ela diz isso, né? Quem não pode dizer abertamente o que quer e lutar abertamente por aquilo de que precisa, só pode invejar essa capacidade nos outros. A inveja é o melhor mecanismo de defesa para um ego que se sente tolhido de recursos e admira uma pessoa que os tem. resumindo, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Entendeu? Ou seja, com a inveja, dá para aliviar a dor da impotência, utilizando atitudes não muito nobres, escondidas como a fofoca, o maldizer moral, enfim, qualquer coisa que diminua o rival. E daí, voltando para o debate político no Brasil hoje, eu acho que a pauta é muito essa, né? A inveja não é sobre validar o que eu estou sentindo, me motivar e me esforçar para conquistar aquilo que eu quero. É sobre difamar, destruir e acabar com o direito, com o prazer, com o privilégio do outro. Porque já que eu não tenho, então o outro também não pode ter. Não tem ninguém vai ter. É, né? Não é sobre o que eu posso fazer para também conquistar aquilo. É sobre eu sinto que eu não sou capaz de ter, então o outro também não pode. Eu penso o quanto que a neurociência ela tá muito certeira nisso, né? Porque isso que você tá falando parece tipo um pensamento de uma criança de 9 anos, né? Então, quanto que a gente não. Enquanto que mesmo a gente marmanjo, né, não age como uma criança de 9 anos de idade, porque aquilo fixou tanto no nosso cérebro, porque a gente ainda não tinha o nosso cérebro formado, né? Que essas memórias elas voltam à tona de uma maneira tão forte que a gente de fato se sente com 9 anos de idade, como se a gente tivesse a bola, tivesse perdendo o jogo. Então, tchau, ninguém vai jogar. Acabou com a felicidade de todo mundo, sabe? Eu. E é muito mais fácil você se divertir junto, né? É muito mais fácil você tacar a bola no biguinho e depois ficar tudo bem, né? Mas é tão mais fácil, né? Você curtir ali o jogo, é tão mais fácil você conversar com as pessoas, falar que gosta, que não gosta, enfim. Mas não, a gente vai sempre pelo caminho e, assim, é sempre pelo caminho, talvez,
não ruim que eu queira falar, não quero fazer esse tipo de julgamento, mas um caminho que não vai te agregar em nada, que pode machucar o outro, vai te machucar, né? Vai te trazer um alívio instantâneo, mas depois vai te machucar e não vai te agregar em nada. Agora, você pode lidar com esses sentimentos de uma maneira mais positiva, né? E você pode crescer com tudo isso. Então, a gente faz esse episódio não pra te culpar por sentir inveja, né? Mas pra te responsabilizar pelo que você sente e começar a processar melhor. E começar a lidar como um adulto, né? Não uma criança. Nossa, isso foi forte, tá? Eu ia até continuar assim, mas eu tô de boa depois dessa. E também sua bateria tá acabando, né, amigo? Tem esse... Não é nem pelo lacre. Eu ia falar isso agora, gente. A minha bateria acabou de avisar que tá aqui em 5%, o que significa que ou a gente dá um jeito de terminar esse episódio logo, ou Ou ele será encerrado à força. Ou é porque o carregador não tá aqui acessível comigo agora. E assim, né? Eu acho que a gente já falou bastante. Já tem quase 1 hora de gravação desse episódio. E quero saber se tem alguém que tá ouvindo isso aqui até o final. E se você estiver ouvindo, olha só. Já compartilha nas redes, já manda pro seu amigo invejoso, aquele que adora ficar falando mal de todo mundo. Quem tá assistindo aqui até o final, compartilha nas redes com um coração rosa, que a gente vai saber que você viu até o final. Olha, coração rosa. Coração rosa. Não, E coração falando... verde, de inveja verde. Coração verde, Pronto. coração verde, pessoal. Pronto, coração verde, coração verde. Muda aí. Mas... E falando nisso, amigo, fala sua rede social aí, né? Sempre é de praxe a gente falar. Pois é, né? Babado. Olha, esse episódio foi foda. Pode me encontrar nas redes como @meupsiegay. E tô lá, se não encontrou na rede é porque eu não tô. E você, por onde que a pessoa te acha? _ Lucas De Vito. E na minha clínica LGBT com local. E a gente tem um _ pod gay. Então compartilha, marca o pod gay, marca a gente. O Jonathan não tá postando, mas na rede social a gente Mas eu tá tô com lá. esse movimento. Hashtag volta Jonathan. Então assim, vamos lá, galera. Vamos lá pro Jonathan voltar a postar nas redes sociais. Pois pra gente é. começar a ter inveja dele, né? Pra ter um pouquinho de inveja desses músculos que ele tá agora, entendeu? Vocês vão amar. E ó, eu posso tirar dúvida sobre a inveja verde? Eu acabei de descobrir. No livro aqui, a autora fala que o termo cunhado por Shakespeare em Otelo, a obra dele, chamada Inveja Verde, provavelmente refere-se ao ciúme. Na verdade, refere-se ao ciúme, provavelmente uma alusão à bílis hepática, secreção digestiva viscosa verde-amarelada produzida pelo fígado e tão amarga quanto este sentimento. Preferi nossa da planta, eu achei mais bonitinho. Da planta. Da planta é melhor, vamos ficar com essa? Vamos. Então, ó, se você gostou desse episódio, compartilha nas redes e bota lá nos stories com coração verde pra gente saber que você ouviu até o final. É isso. É isso, muito obrigado por ouvir até agora. Beijo, até semana que vem. Um beijo, até semana que Tchau. vem. Tchau.